Muito bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tudo bem com vocês? Gente, ainda seguindo aquelas questões daqueles compilados que a gente fez do workshop Ser Scrum Master, a gente vai trazer uma nova questão da galera. E aqui a gente colocou uma questão que vocês possam se sentir representados pelo Jefferson, mas eu lembro que teve mais pessoas que perguntaram. Mas hoje vocês vão ser representados pelo Jefferson, tá? E ele perguntou, os papéis ágeis são cargos? Eu já comentei isso lá no workshop um pouco, né? Eu explorei isso um pouco mais no outro post sobre os papéis das funções ágeis, né? E agora eu quero ratificar essa informação e esclarecer mais alguns detalhes, tá? Se vocês forem ver no mercado, eu posso aqui citar N papéis, N funções, ou até algumas empresas colocam isso como cargo, né? Como Scrum Master, Product Owner, Agile Coach, Head Agile, Analista Agile, Embaixador, Agilista, Agile Master, Champion, Release Training Engineer. Você vai encontrar um monte, tá? Agora, pergunta, será que todos eles devem ser cargos, né? Cargos é aquele que a galera espera como um carimbado na carteira de trabalho, sabe? Não, tá lá, Analista Agile, Scrum Master. Nem sempre é assim. Eu vou explicar. Quando você olha alguns papéis desses, alguns têm algumas definições bem claras, né? Alguns frameworks, por exemplo, como Scrum, Crystal, eles definem algumas funções bem claras de que cada um faz e do que eles deveriam fazer, né? O que eles se propõem a fazer. E por que eles fazem isso? Porque é uma proposição por conta de uma necessidade do mercado. Eles entenderam que tem alguns cargos já deveriam fazer, algumas lideranças já deveriam fazer algumas dessas funções, só que por conta da pressão, excesso de demanda, falta de habilidade até mesmo, ou de competências, eles entenderam que seria conveniente criar uma função com um perfil de colaborador adequado para atender essas necessidades que até então deixam tantos líderes, gestores ou analistas atarefados com coisas mais urgentes ou de execução mais operacional. Então é uma função para auxiliar e desengargalar essa rotina deles, ok? Então é isso aí, eles foram criados para ajudar a criar mais sinergia, mitigar riscos, eliminar desperdícios, melhorar a comunicação, aumentar os alinhamentos estratégicos e N outros benefícios. Tudo isso, eles podem usar ferramentas, processos, habilidades para ajudar, né, esses cargos e funções que já existem na empresa? Sim, né, porque principalmente por conta eles não davam conta anteriormente. Mas é justamente por isso que muitas vezes cria-se uma confusão e um sombreamento de funções. Porque muitas dessas funções que foram segregadas em papéis diferentes já eram coisas esperadas em outras funções, na maioria das vezes. Não é que eles não fazem porque não foram desenhados no plano de cargos e funções assim. Empresas de médio e grande porte têm isso muito bem definido. Só que a pressão do dia a dia é diferente, a realidade é diferente do que você desenha no papel, no organograma. Né? Quem já trabalha com recursos humanos sabe muito bem disso. Então, muitas vezes essas funções, por exemplo, né, desses papéis que foram segregados, podem até mesmo ou não, pode estar ligado à gestão, por exemplo. Não como gestor, não necessariamente que eles são Scrum Master, por exemplo, seja um gestor, mas ele pode ter funções ligadas à gestão, ou até mesmo a operações, como por exemplo de um coordenador. Mas isso depende muito, né, como eu já falei, do tamanho da empresa, ou até mesmo da definição de cargos, né, que foi desenhado dentro da empresa. E aí tem outra questão. Muitas vezes, tá, esses nomes são apresentados para dar uma cara nova, uma roupagem nova, certo? Mas as essências e os fundamentos dessas funções são os mesmos de outras funções anteriores. E bom, se são os mesmos, alguém pode perguntar assim, pô André, então por que eles mudam de nome? Olha, na verdade muda-se de nome justamente por conta disso muitas vezes, porque se era um cargo que já existia e não fazia, então cria-se um novo nome para fazer justamente essas funções, essas atividades, essas tarefas que o cargo anterior, ou tradicional, vamos dizer assim, não fazia. E aí se justifica, né, criar um novo nome para fazer algo que ninguém até o momento estava fazendo, mesmo que tivesse a obrigação, a definição de fazer. Certo? Mas sabemos que não é bem assim, porque se é essencial, por que não fazem? Muitas vezes não fazem ou porque não compreendem, né, como fazer ou por que fazer, né? Por exemplo, quando foi desenhado o modelo Waterfall, na verdade, o que é hoje, o que ainda muita gente chama de pai do Waterfall, é uma desmistificação que o mercado está trabalhando sobre isso,
que o Royce era o pai do modelo waterfall, e por isso disso criou-se até instituições internacionais, né, para defender certificações e melhores práticas. Na verdade, ele não estava defendendo o modelo waterfall. Ele desenhou o modelo waterfall para criticar o modelo de desenvolvimento daquela época, lá pela década de 70. 70, gente, a gente já está em 2020. 2021, melhor dizendo. Por quê? Porque o pessoal só leu parte do artigo do Royce e interpretou equivocadamente. Não chegou até o final das páginas para entender qual era a proposição dele. E a proposição dele eram princípios e modelos mais ágeis, mais interativos, como no modelo ágil que a gente conhece hoje. Então, antes de você estar falando que pai de framework X ou pai de framework Y, ou pai de modelo Y, na verdade, as suas origens têm origens anteriores, muito mais profundas e muitas vezes de outras áreas, de outras cadeiras acadêmicas. Só que isso o mercado não conta, né? Percebeu? E outras vezes é porque eles não conseguem mesmo, eles não podem, eles não conseguem fazer. Eles sabem que são essenciais, que são fundamentais, mas não tem tempo, falta recursos, falta budget, falta pessoas. Então é uma situação real. Agora, sabemos também que muitas vezes também tem gente que não quer fazer. Sabe que existe, sabe até como fazer, mas não quer. Por quê? Porque isso às vezes envolve uma descentralização que pode culminar numa perda do poder que ele tem dentro da empresa. Ou até mesmo uma perda da vaidade. E aí já entramos na gestão emocional, que é outro quesito, inclusive, que a gente trata muito para quem vai fazer nossas formações em PO, Scrum Master. A gente trata muito dessas questões das soft skills, principalmente ligadas à inteligência e gestão emocional. Porque vai precisar. Se você está achando que só fazer a implementação de um processo ágil, numa ferramenta ágil resolve, não. O core de qualquer modelo de gestão, principalmente no ágil, são pessoas. Você vai lidar com pessoas. E eu acho muita graça quando vem o pessoal que tem um perfil mais técnico, né, querendo entuchar um monte de processo, um monte de questionário, e esquece que a habilidade está mesmo, core, na gestão dessas pessoas, para extrair o melhor delas. Bom, mas isso é um outro tema que a gente reserva, que precisa de muito mais tempo para fazer uma formação mais aprofundada, como aquelas formações que eu já falei. Mas aí alguém veio virar para mim e perguntar assim, mas espera aí, você falou que mudam toda hora esses nomes? Sim. Mais frequentemente do que vocês imaginam. Se vocês forem olhar, por exemplo, um estudo que a Deloitte fez, não tão recente assim, mas há algum tempo próximo, ela mapeou a maioria dos conceitos, frameworks e ferramentas ágeis disponíveis no mercado. Eu vou colocar aqui na tela para você ver. Não, acho que é desse lado. Eu vou colocar aqui na tela do lado para você ver. São dezenas, quase... Isso, assim, continua contando de conceitos, ferramentas, processos que toda hora estão inventando. E se você for olhar o conceito de cada um deles, a maioria dos conselhos, dos princípios e dos fundamentos de cada um deles são semelhantes. Então por que eles mudam de nome se são iguais? Novamente, gente. Porque é por necessidade, como eu falei, realmente o mercado não entendeu como se faz determinado conceito ou prática, e aí por isso ele se agrega em função separada, e aí cria-se um novo nome para aquela função, para destacar, mas não quer dizer que aquela função seja um cargo, como eu já expliquei, que muitas vezes pode sombrear contra os cargos que já existam em médias e grandes empresas. Pequenas, isso já não acontece tanto, por isso que é mais fácil você ver esse tipo de diferenciação. Ora, por conveniência. Como assim conveniência? Sim, porque às vezes o teu fornecedor, o teu prestador de serviço, quer justificar um novo tipo de serviço para você, né? Ou com uma precificação diferente para você, ou para a tua empresa. E aí ele inventa um nome diferente. Percebeu, gente? Isso é o que mais eu via quando trabalhava no Banco do Brasil acontecer. Demais! E não só lá. Todas as grandes empresas passavam pela mesma coisa. Colegas de ramo, como Itaú, Brasil, também já viram isso acontecer. Demais! Outros mercados de varejo, atacado. Todo mundo que já tem uma certa experiência no mercado já está acostumado com isso.
Ah, mas só são nesses mercados? Não, não é. Se você vai olhar na logística, acontece, no têxtil acontece, no agro acontece. Isso acontece em qualquer tipo de mercado. Então por isso que vocês têm que ficar atentos, né? Então quando estão trazendo um novo nome, qual é a questão? Será que é porque realmente há uma necessidade de cumprir uma lacuna em algum cargo ou função que já existe? Ou é só, né, um subterfúgio para dizer que é melhor ou mais novo e, na verdade, obedece os mesmos fundamentos de qualquer outra ferramenta? Não só ágil, tá? Porque se você for olhar onde vem as origens do ágil, você vai encontrar isso em outras cadeiras acadêmicas também. Percebe? Então, aí aí tem a outra questão, né? Então, o que hoje é relevante, a gente tem que se perguntar. Será que amanhã vai ser? Porque amanhã não pode ser. Como eu já falei em outro vídeo, que eu vou deixar aqui embaixo. Muitos, por exemplo, que eu nem tanto tempo assim, era fundamental, como certificações ITIL, CMMI, RUP, eram essenciais e estavam no Trends, hoje são fundamentais, mas não estão no Trend mais. Por quê? Caiu naquela mesma falácia do modelo Waterfall do Royce. A galera não entendeu o conceito, não entendeu, não aplicou muito bem e foi depreciada no mercado. E aí o que acontece? Na verdade, elas não entram mais como cargos. Elas ainda se entram, mas entram como um diferencial e não como um cargo. Um diferencial, de repente, para um coordenador, para um gestor, para um analista, para um líder. Ok? Perceberam? Espero que eu tenha dado uma visão geral, tá? Da importância de vocês analisarem isso do ponto de vista da gestão da sua própria carreira, tá? Porque a responsabilidade do encarreiramento não é só do seu empregador, do seu gestor, é sua também para tomar cuidado para não se criar filtros e limitações sem querer. Porque se acontece uma coisa como aconteceu no passado, né, de um trend não ser mais tão relevante, e aí você, né, todo orgulhoso hoje porque foi carimbado na carteira uma função ágil, e amanhã ela perde a relevância porque de repente o mercado entende que isso deve ser contemplado em um outro cargo, outra função, a hora que você vai apresentar o seu currículo, adivinha o que vai acontecer? O recrutador só vai ler o teu currículo, vai falar, mas isso aqui que ele fez não contempla a nova função ou cargo que a empresa estipulou ou que o mercado impôs, né? Goela abaixo, muitas vezes, por aí. Percebeu, gente? Cuidado que vocês têm que tomar com a gestão da sua carreira. Então, cuidado, vocês estão olhando pelo cargo ou olhando como diferencial? Porque o diferencial vocês levam para qualquer lugar. Agora, o cargo, nem sempre. Tá bom? Espero que eu tenha esclarecido isso aqui. Novamente, qualquer dúvida, eu vou deixar aqui na tela os nossos contatos, redes sociais, para vocês acompanharem mais conteúdos relevantes como este aqui. E qualquer dúvida, me manda e-mail, me chama no LinkedIn, me chama no Facebook, que a gente bate um papo. Tudo bem? Gente, muito obrigado pela atenção e até a próxima.